seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam. Olá, bom dia. Estão todos bem? A paz de Jesus, o amor de Maria. Eu vou fazer um vídeo essa semana, que eu acredito que vai ser mais de um, porque acaba ficando um pouco grande, sobre algo que Deus vem tocando no meu coração ao longo da semana. E ele foi pedido insistentemente que eu compartilhasse com vocês. E agora então eu vou ler o evangelho de hoje, mas a minha pregação vai pincelar, né? Sobre o evangelho da Semana Santa inteira, né? De segunda até hoje. E, na verdade, até no domingo, né? Que tem menções. Então, quem puder depois ler os evangelhos de segunda até hoje, pelo menos, vai entender melhor a pregação. Mas primeiro, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer só a leitura do evangelho, para não ficar muito longo todos os vídeos, certo? Bom, eu vos apresento o Evangelho de São João, de Nosso Senhor Jesus Cristo, perdão. Eu vos apresento, é só para ver se vocês estão atentos, lembro, né? Eu vos apresento o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Jesus lava os pés de seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, despôs suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Oi? Chegou a Maria Clara, minha filha. Um minutinho. Desculpa a interrupção, voltando. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres-me lavar os pés? Respondeu Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puro, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Agora eu vou encerrar para começar o outro vídeo. Olá, tudo bom, pessoal? A paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos à segunda parte, né, que é o segundo vídeo da pregação do Evangelho de João 13, de 1 a 15. Bom, primeiramente, lembrando que hoje é Quinta-feira Santa, que foi o dia que a gente comemora a instituição, a criação da Eucaristia por Jesus.
Então, se a gente comemora, a gente tem que vivenciá-la, buscá-la, se possível, todos os dias, né? Estão passando missas todos os dias na televisão. Apesar de não poder comungar, né, fisicamente, mas espiritualmente a gente pode. Então, quem nem tem esse hábito de ir à missa diária, né, antes da quarentena, que agora tome esse hábito. Porque quando voltar tudo ao normal, o hábito já está instaurado e a graça de Deus, nossa, vai transbordar no coração de vocês. Tenho certeza, assim como eu tenho buscado. Na primeira semana da quarentena foi difícil fazer a missa diária, mas agora eu já consegui pôr tudo na rotina, mas é claro. E já tô de novo de volta à missa diária pela televisão, né? E é uma graça imensurável, é um sacramento de cura e de libertação importantíssimo, imprescindível para lavar a nossa alma. Bom, dadas as mensagens, vamos lá, o evangelho de hoje, ele traz mensagens lindíssimas de amor e de humildade de Jesus, o exemplo de Jesus lavando os pés, né, dos discípulos, é lindíssimo, né, mostrando quanto Deus se fez pequeno, e é que essa verdadeira realeza do reino dos céus, se fazer pequeno e estar a serviço. Então, que Deus nos dê a graça, né? Essa graça de sempre estarmos a serviço e nos fazer cada vez mais pequenos. E outra coisa que ficou nítida no meu coração, nesse evangelho, é que Deus nos mostra, Jesus nos mostra que a gente não deve duvidar dos desígnios de Deus, né? Por quê? Porque Pedro se recusou, né? A primeiro momento, Jesus falou, né, que ia lavar os pés dos discípulos, e o primeiro deles foi Pedro, e Pedro se recusou. Falou, não, jamais, né? Pedro fala, jamais me lavará os pés, falou para Jesus. E Jesus respondeu para Pedro, se eu não os lavar, não terás parte comigo. Por quê, né, que Jesus fala assim? Porque não cabe a Pedro questionar os desígnios de Deus. E às vezes a gente é assim, igual Pedro. Não vou à missa porque eu já rezo em casa e não faz diferença nenhuma, eu falo com Deus, tenho um relacionamento com Deus muito bom, nossa, muito bom. Mas isso para quem não é católico. Mas agora, para quem se diz católico, a gente tem sim, né, que acreditar, ter fé no que Jesus falou, acreditar e seguir. Se Jesus nos manda, nos deixou os sacramentos da Eucaristia, da confissão, eu confesso para Deus no meu quarto. Tudo bem na quarentena. Agora, depois da quarentena e antes da quarentena, não tem desculpa, né? Então, isso daí é um pecado gravíssimo, porque o orgulho está fazendo com que você desconfie, põe em dúvida, né, os desígnios de Deus. Eu preciso entender o porquê. Não precisa entender, a gente tem que cumprir. E é engraçado que assim que a gente começa a cumprir a vontade de Deus na nossa vida, Ele vai explicando, Ele vai tornando tão nítido no nosso coração essa necessidade que a gente não consegue mais ficar sem. Então, Pedro fala que jamais Jesus vai lavar os pés dele, e Jesus fala, então você não vai ter parte comigo. E Pedro não entende por causa porque que Jesus iria se humilhar, né? E Jesus também complementa, fala, o que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo em breve. Então, Jesus está falando, olha, você vai compreender em algum momento, não é agora. Então, simplesmente me siga e deixa eu cumprir os meus desígnios na sua vida. E é isso que Jesus está falando para cada um de vocês agora, para mim também. Deixa eu cumprir os meus desígnios na tua vida. Não questione, não duvide
da minha vontade na sua vida. Não duvide do que eu quero fazer na sua vida. Simplesmente cumpra, ainda que não entenda. E outro ponto importante é que eu queria ressaltar que não é só desse evangelho, né? Foi do evangelho desde segunda-feira, da Semana Santa toda. Tem sido destacado muito a figura de Judas Iscariotes, né? Sempre tem alguma menção. E no de segunda-feira, a menção, né? Que é o evangelho que fala de Maria, que compra um óleo para ungir, né, Jesus. E Judas Iscariotes fica bravo, fala, por que gastou esse dinheirão? Porque ela gastou, fala até no evangelho, que ela gastou muito dinheiro para comprar esse óleo. E Judas fica bravo, por que não deu o dinheiro para os pobres e tal? E na verdade no próprio evangelho já fala que não era nem para os pobres que Judas queria dar o dinheiro, porque ele era ladrão. Então nesse evangelho fala que Judas era ladrão. E os pobres, né, o que me veio no coração, ele queria dar para os pobres de coração como ele. Né? A pobreza que ele queria destinar aquele dinheiro é para a pobreza de coração. Já no de terça-feira, menciona que Judas entregaria Jesus. Que o diabo havia colocado no seu coração o propósito de entregar Jesus. Então também está nos mostrando que a tentação existe. Né? Que o diabo está aqui, o diabo nos tenta a todo momento, mas também ele não, eu já ouvi muitos padres falarem isso, que o pecado é nosso, a tentação tem, o diabo nos tenta, ele fica fazendo a gente pecar, mas sem o nosso consentimento a gente não peca, tá? Então o demônio não faz nada que a gente não queira, é pesado, né? Saber que a gente que consente, né, com o pecado. Bom, e depois, então, né, de terça-feira, fala que o diabo tinha colocado no coração o propósito de entregar Jesus, né, e depois, de fato, né, passou. Todos nós sabemos que do propósito passou para a ação, né, Judas entregou Jesus, né. Mas o que isso me vem muito ao coração? Porque desde o começo da semana eu tenho uma Bíblia grande também e eu abri ela, eu estava rezando, abri ela, me veio a foto que está do lado, né, a negação de Pedro, e do outro lado a traição de Judas Iscariotes. Então eu acredito que esse evangelho dessa semana quer nos retratar também uma luta, uma realidade bem diferente uma da outra, do bem e do mal, né? A diferença que entre o pecador, a reação do pecador, de que está aquele pecador que está em Jesus e o pecador que não está em Jesus, como que é diferente a reação, né? Continuando, tanto Pedro quanto Judas traíram Jesus, né? Os dois, um negou, né? Mas é uma forma de traição, né? Pedro negou Jesus e Judas traiu, entregou, né? Por dinheiro, vendeu Jesus. Só que é bem diferente um do outro. Por quê? Pedro primeiro tinha um bom coração. Se você já leu o evangelho inteiro, você vai lembrar que em todos os momentos o Pedro tentava, ele amava Jesus, mas do nosso jeito, do jeito carnal, né? Um jeito imperfeito de amor. Ele queria estar perto de Jesus. Tem até aquela parte do evangelho que Jesus está andando, né, no mar. Pedro avista Jesus, ele está no barco, ele avista Jesus, ele já vai ao encontro de Jesus. Tamanha sede que ele tinha de Jesus, né, de estar ao lado de Jesus. E quando ele se dá por conta que ele está andando na água, ele cai, ele afunda, porque o medo toma conta dele, né? Então a diferença é essa, o coração do Pedro
está sempre focado com os olhos em Jesus. Mas às vezes sua carne, suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças fazem com que ele dê um passo para trás, né? O que acontece com muitos de nós. Já Judas, não. Judas mostra, que nem eu falei para vocês no evangelho de segunda-feira, Judas era ladrão. Então, apesar dele estar andando com Jesus, ele já não estava com Jesus há muito tempo. Ele estava fisicamente com Jesus, mas a sua alma não estava com Jesus. Jesus até fala no evangelho de hoje: nem todos de vós estáis puros, né? Então, Judas já tinha, e também falando dos outros evangelhos, o Satanás já estava tomando conta do coração dele, né? E quando ele vai partir para entregar Jesus de fato, Satanás entra, né? Assume o controle sobre Judas. E o que acontece? Mais para frente, Pedro, né? Quando Pedro pega um Jesus, e Pedro vai seguindo Jesus, né? Vai atrás de Jesus, e perguntam para ele, reconhecem Pedro e falam: Pedro, você não é... Não falam Pedro, né? Você não é um discípulo de Jesus? Você não é um deles? Ele: não sou. E Jesus já tinha dito a Pedro, né? Já tinha anunciado que ele ia negá-lo 3 vezes. E Pedro de fato faz isso. E depois da terceira negação, né? Ele fica profundamente triste, porque ele vê que se cumpriu a profecia de Jesus, de que ele não conseguiria dar a vida por Jesus naquele momento, né? Tá vendo como nós somos precipitados? Porque Pedro fala, né, também no evangelho, que ele daria a vida por Jesus. E ele de fato deu. Só que no momento certo, no momento que ele estava preparado, no momento que Deus o preparou para isso, não no momento que ele achou que ele... Não foi a vontade dele, foi a vontade de Deus, né? Já Judas depois se arrependeu também. Judas entregou Jesus e depois tentou devolver as moedas para os sacerdotes, que não queriam pegar, e ele já tirou as moedas, né? E ficou totalmente transtornado, porque entregou Jesus, entregou Deus, né? Imagina, quando a gente faz alguma coisa errada com alguém, já pesa tanto. Imagina a gente fazer com Deus, assim. A gente faz muito pecado contra Deus, mas assim, de carne e osso, né? É algo que deve realmente perturbar muito. E por que perturbou tanto Judas e não perturbou tanto Pedro ao ponto também de ter o mesmo fim, né? Porque Judas se enforcou, se matou, não aguentou. Pedro não, ficou triste, profundamente triste, angustiado, mas não se matou. E qual que é a diferença? A diferença é o pecador, a reação que o pecador tem, dependendo do pecador. Por exemplo, o pecador que confia em Deus, confia na misericórdia de Deus e não é orgulhoso. Aquele que confia em Deus e confia na sua misericórdia não é orgulhoso, porque pecando ele vai se confessar, ele vai atrás de Deus, vai querer se redimir, não vai querer ficar com aquele pecado no coração. Já o orgulhoso não. O orgulhoso fala: eu não vou confessar, não, eu confesso no meu quarto, eu faço tudo do meu jeito. Aí o coração vai ficando sujo, que no final das contas, muitas pessoas, até nos tempos de hoje, se matam, né? Não aguentam, porque a alma fica suja, não vai ter na purificação que a confissão traz, que é como o evangelho de hoje, é lava-pés, né? A confissão lava a nossa alma. Então, essa que é a grande diferença entre Judas e Pedro. Judas não confiou na misericórdia de Deus, de Jesus, né? Pedro não, confiou na misericórdia de Jesus. Ele sabia que tinha errado, ficou triste, né? Traz essa tristeza, o pecado traz uma tristeza muito grande na nossa alma. Mas ele não deixou de amar a Jesus e de confiar nas palavras, os ensinamentos que ele deu a Pedro. Agora, Judas não decidiu que não tinha fim que não tinha outra saída para ele.
Por quê? Porque ele realmente não conheceu Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus pelo tempo todo, que Pedro também esteve, né? Mas não o conheceu. Porque se o conhecesse, saberia que ele não iria condená-lo. Então, eu quero dizer a você que está me ouvindo. Você tem algum pecado gravíssimo? Aborto, qualquer um tipo de pecado, né? Pecado contra pai, mãe, os pecados que você considera assim imperdoáveis. Eu quero dizer para você, primeiro de tudo, confia na misericórdia de Deus, porque Santa Faustina já dizia: quem confia na misericórdia de Deus jamais é enganado. Então não confie em você, não confie na justiça divina, porque a justiça divina, ela é perfeita, mas maior que ela é a misericórdia divina. A misericórdia divina sempre vai estar na frente da justiça divina. Agora, não adianta a gente confiar na misericórdia e não aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida, os sacramentos que Jesus deixa para a nossa vida, as normas, os ensinamentos. O Padre Ronaldo me falou isso uma vez e eu gravei no meu coração, que toda norma, todos os ensinamentos de Jesus não são, Deus não deixou para nos oprimir, tem que cumprir, não, foi para nos proteger. É igual um pai e uma mãe, sabe que se o filho andar por aquele caminho vai dar, como o povo diz, né? Vai dar ruim. Então, Deus já sabe isso também. Então, Ele sabe por qual caminho você tem que andar, que é Jesus, né? Que é o caminho, verdade e a vida. Então, vamos pôr a mão no coração, pedir perdão a Deus, nos arrepender de todo o coração e de toda a alma. E é o que vem muito no meu coração. Quando passar a quarentena, vão se confessar. Por favor, por amor a Deus, confesse, para se salvarem. A confissão, pelo menos mensal, deve ser feita, porque banho a gente não toma todo dia. Seria excelente se a gente pudesse confessar todos os dias, mas nenhum padre aguentaria, né? Mas pelo menos uma vez por mês, confessem, né? Porque afinal de contas, a gente quer ser igual Judas ou Pedro, né? Fica aí essa indagação no coração de cada um de vocês. A quem você quer se assemelhar, ser parecido? Com Judas ou Pedro? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Tenha uma boa tarde e uma bom trido santo, né? E uma Páscoa feliz, na esperança da ressurreição, na certeza, né? Não esperança porque já é uma certeza, a certeza da ressurreição, que Jesus está conosco todos os dias. Um grande beijo, saudade de todos, tá? Em breve a gente está se vendo de novo. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Seja luz para aqueles que ainda